Olá, amigos. Finalizando, enfim, o bloco 7, do estudo da Bíblia em blocos temáticos. Esse bloco muito rico, que falou-nos do principal sermão de Jesus, o Sermão do Monte. Nos falou da lei de Deus, nos falou do Pai Nosso, da oração, de saúde mental, de mais milagres de Jesus e mais ensinamentos. Nós percorremos, desde Mateus capítulo 5 a Mateus capítulo 7, que foi o Sermão do Monte. Também falamos de Mateus capítulo 8. De Marcos 5 iniciamos no último vídeo, E hoje nós vamos finalizar essa última parte, a parte 7, do bloco 7, finalizando Marcos 5 e falando de Mateus 15, que é o último capítulo desse bloco, tá certo? Só finalizando com mais milagres de Jesus, mais ensinos de Jesus, complementando um pouco mais dessa riquíssima passagem de Jesus por aqui, o próprio Deus que se fez homem para nos ensinar os princípios básicos da vida e da salvação do reino de Deus, Então, a gente parou em Marcos capítulo 5, dos versos 22 em diante, que nós vamos falar de dois milagres importantíssimos e bem destacados no Evangelho. Um milagre referente à cura da filha de Jairo e da mulher com a hemorragia há mais de 12 anos, Então, no verso 22, fala-se assim, de Marcos 5. Foi quando chegou ali um dos dirigentes da sinagoga local, chamado Jairo. Ao ver Jesus, prostou-se aos seus pés. Então a gente vê que sempre essa reverência de prostração, em muitos casos de adoração a Cristo, ele aceita, porque ele é o próprio Deus. E aí, nesse caso aqui, a gente vê que é um dos chefes das sinagogas dos judeus daquela época. Judeus que perseguiam Jesus, como a gente vai ver no comecinho de Mateus 15, os fariseus ali, mas ele se rendeu e falou, em prantos, no verso 23, a minha filha está à beira da morte, Vem à minha casa, vem e põe tuas mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. Então Jesus acompanhou para ir até a casa de Jairo, e no meio do caminho a multidão envolveu Jesus, e nesse deslocamento não conseguia nem andar, todos ficavam ali, muita gente querendo tocar em Jesus, querendo ter contato com Jesus, e do nada alguém o tocou somente na barra da sua roupa, E aí, nesse manto de Jesus, só nesse manto de Jesus foi tocado, ele parou e perguntou, quem tocou em mim, No verso 29, verso 28 fala assim, essa mulher que há 12 anos sangrava, tinha passado por gastar todo o seu dinheiro com todos os médicos possíveis e nada de parar esse sangramento, e a mulher que estava em hemorragia contínua era impura e era colocada de lado na sociedade daquela época, O verso 28 fala assim, pois dizia consigo mesma, se eu puder ao menos tocar em suas vestes, ficarei curada. Olha que fé. Só em tocar nas vestes de Cristo, ela já cria que seria curada. Um exemplo de fé para a gente, como a gente vai ver muitos exemplos de fé também nesse próximo capítulo 15 de Mateus também. Naquele mesmo instante, a hemorragia dela se estancou, No verso 30 fala que no mesmo momento, ao sentir do seu interior, fora liberado o poder, Jesus sentiu que o poder foi liberado do seu interior, Jesus virando-se à multidão, indagou, quem tocou em meu manto, E os discípulos ficaram, mestre, tem tantas pessoas tocando no Senhor, e como você pergunta quem lhe tocou, E Jesus falou, poder saiu de mim, eu quero saber quem me tocou. Então Jesus vai atrás daquela pessoa, ele se importa, apenas não que ela tenha sido curada, mas ele quer resgatar aquela pessoa em definitivo, reconhecer a fé daquela pessoa. E aí fala de fé realmente, nunca milagre só por milagre, mas de fé. E aí Jesus fala, assim que a pessoa, Jesus a encontra, vira os olhos para ela e fala no verso 34, Jesus afirmou-lhe, minha filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e estejais liberta do teu sofrimento. Então, muito importante essa declaração de fé. E aí, no mesmo instante que isso acontecia, chegaram algumas pessoas, no verso 35, falando para Jairo, vindo da casa dele, dizendo que a filha dele, infelizmente, já estava morta. Então não deu tempo Jesus chegar até a casa de Jairo, Mas no verso 36, Jesus dá uma das maiores lições que a Bíblia nos traz, a frase que mais se repete na Bíblia, que os anjos nos falam, que Jesus nos fala, ele fala assim, mas Jesus não deu atenção àquelas notícias, e voltando-se para o dirigente, para Jairo, o encorajou, não temas, crê somente. Então guardem esse verso 36 de Marcos 5 nos nossos corações, temos que guardar. Não temas, crê somente. Então façamos nossa parte, peçamos ajuda a Deus e já oremos na certeza que vamos receber o melhor de sua parte. Sem temor,
é só crer, crer somente. Um dos principais ensinamentos da Bíblia para a gente, que mais se repete na Bíblia. Não temas, crer somente. E aí ele vai até a casa de Jairo. Ao chegar, todo mundo pranteando. Naquela época eles contratavam mulheres para chorar nos enterros, para poder fazer parte do contexto cultural da época. E Jesus fala, né? Por que chora? Essa criança dorme, né? E é naquela situação, aquelas pessoas falavam que já são acostumadas com velórios, né? Já sabiam que seria a morte, né? Alguns até enredos, não está bem explícito na Bíblia, mas alguns enredos falam assim, né? Nós conhecemos da morte, essas mulheres falam ali, né? E Jesus fala, mas eu conheço a vida, né? E ele se aproxima da menina, no verso 41, ele fala assim, pegando na mão da menina, ordenou em aramaico, Talita cum, que significa filhinha, eu te ordeno, levanta-te. Naquele mesmo instante, ela levanta, né? E no verso 43, Jesus fala que ninguém divulgue sobre aquilo, né? Sobre aquela questão que a gente já falou, que as pessoas crescem pela palavra e também que não formasse um tumulto muito grande, sabendo que Jesus tinha ressuscitado aquela criança, né? E só João, Pedro, Tiago e João presenciaram aquela situação, né? Que foram levados só eles três para até lá. Nem os demais discípulos. Finalizando Marcos 5, pessoal, a gente vai para Mateus 15, apenas para complementar essa gama de milagres de Jesus, essas demonstrações de fé que Jesus teve, felizmente, em sua trajetória, que nos ensinam também a ter fé. Em Mateus 15, pessoal, a gente vai começar no verso 1 a 6, a gente vê de novo os fariseus querendo derrubar Jesus, colocá-lo em teste novamente. Ele fala assim no verso 1 do capítulo 15. Então alguns fariseus e escribas vindos de Jerusalém foram até Jesus e o questionaram. Verso 2. Por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, visto que eles não lavam as mãos antes de comer? Né? E o verso 3, ponderou-lhe Jesus. E por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Por que você prefere a sua tradição em vez do mandamento de Deus? Muitas vezes você esquece da lei de Deus, a lei moral de Deus, 10 mandamentos, e vai pela sua tradição, pelas mais de 600 normas que os judeus fizeram, e hoje que as igrejas também o fazem, e esquece muitas vezes da lei de Deus, do coração sincero, da misericórdia. Deus fala, não quero sacrifício, eu quero misericórdia. Deus reforça isso. E no verso 4, pois Deus ordenou, honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoar seu pai e sua mãe será punido com a morte. Verso 5, contudo vós dizeis que se alguém disser ao seu pai e à sua mãe, oferta é ao Senhor a ajuda que de mim deveis receber. Então, como é o contexto que Jesus está falando aqui para os judeus? Os judeus, nós tínhamos a lei de Deus, né, honrar pai e mãe, mas nas leis que eles criaram, leis com L minúsculo, né, sobre a lei de Deus, em cima da lei de Deus, eles falavam que se você desse um valor ao templo, ao santuário, e aquele valor poderia representar todo o serviço que você poderia dar aos seus pais, principalmente na velhice, você estaria livre da obrigação. Olha que coisa sem sentido, né? Mas existia essa norma. E aí, essa norma, ela acaba sendo utilizada e Jesus passa na cara deles a hipocrisia. Vocês dão preferência à sua tradição em vez da lei de Deus. Se a gente for em Marcos capítulo 7, só voltando rapidamente para Marcos, ele fala sobre isso também. Marcos 7, 7 a 8, ele fala assim, em vão me adoram. As doutrinas que ensinam não passam de ordenanças humanas, de lei humana. E assim abandonais o mandamento de Deus, apegando-vos às tradições dos homens. Então, muito cuidado, pessoal. A lei de Deus nunca pode ser esquecida, ela é eterna, escrita em pedra, pela própria Deus, a mão de Deus, tá certo? As tradições que nós podemos vivenciar dentro da tradição católica, tradição de igrejas sérias, protestantes, e também da época dos judeus, tem que estar alinhada com a palavra de Deus, com a lei de Deus. Né? No entendimento católico, por exemplo, nós temos a palavra, a única fonte de autoridade é Jesus, na verdade, de fato. Mas aí nós se desdobra aí na palavra de Deus, na tradição e nos ensinos da igreja. Essa tradição e ensinos da igreja tem que emergir da palavra. E assim deve ser. Se surgirem costumes e tradições, seja na igreja católica ou qualquer outra denominação, que fujam da palavra de Deus, muito cuidado com isso. E a gente esquecer a palavra de Deus. Jesus repreende sobre isso. Então, muito cuidado, né? Então, caminhando no verso 7 a 9, Jesus fala isso, né? Hipócritas, bem profetizou Isaías sobre vós. E verso 8, este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim.
Em vão me adoram, pois ensinam doutrinas que não passam de regras criadas por homens. Ele fez uma reversão que Marcos também comenta. Então, pessoal, caminhando, a gente vai ver verso 11 e 15 e a 20, que fala que Jesus fala que aquilo que eles estavam questionando, que os discípulos de Jesus não lavavam as mãos antes de se alimentar, e Jesus traz bom senso àquilo. Ele diz que aquilo que deixa o homem impuro é o que sai da sua boca e não o que entra. E aí muitos dizem que isso anula Levíticos 11, que fala que dos tipos de alimentos que a gente pode comer ou não. A gente vai chegar até aí para discutir, não vou discutir isso hoje. Mas, na verdade, o que Jesus quer ensinar aqui é que o que vem do coração e sai pela boca é o que fala realmente da verdadeira fé daquele homem, do que realmente importa para Deus. Ele não nega os princípios de saúde, ele não nega tudo que ele foi revelado no Primeiro Testamento, mas ele traz bom senso. Você vai julgar a situação por isso, esquecendo da lei de Deus, esquecendo da misericórdia, esquecendo de outros fatores? Não, de maneira alguma. Então, o que deixa o homem puro é o que sai da boca. A boca fala aquilo do que o coração está cheio, né? Vejam isso nos versos 11, do verso 15 a 20. Dos versos 21 a 28, ele vai até a região de Tiro e Sidom, onde vai encontrar uma mulher cananeia, mulher pagã também. Da mesma forma como a gente viu aquele centurião que pede pelo seu servo, e Jesus fica surpreso com a sua fé, e era um pagão, não era um judeu, não era um cristão. E aqui, da mesma forma, ele se surpreende com a fé dessa mulher, que ela vai até Jesus, essa mulher cananeia, e fala: Jesus, Senhor, cura a minha filha que está possuída por demônios. E Jesus fala no verso 24, né? Fala assim: ao que Jesus replicou: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, ou seja, aos judeus. Chegou então a mulher, no verso 25, e o adorou de joelhos. Mais uma vez, Jesus é adorado e ele aceita, suplicando: Senhor, ajuda-me. Ao que Jesus lhe respondeu: não é justo tirar o pão dos próprios filhos para alimentar os cães de estimação. Jesus faz um teste com ela, é até meio duro com ela, né? E ele então faz o silêncio de Deus, faz aquele deserto, aquela provação da fé que nós passamos também. E olha como essa mulher se saiu, né? Mesmo sendo uma pagã, mas coração aberto à ação do Espírito Santo, já tocava ela, né? Ela, porém, replicou no versículo 27. Sim, Senhor, mas até os cães de estimação comem de migalhas que caem das mesas de seus donos. Olha aí. Então ela fala que até as migalhas os cãezinhos recebem. Então Jesus se abre, fica surpreso com aquela fé. Então Jesus, verso 28, exclamou: ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito conforme tu queres. E naquele exato momento, sua filha ficou sã. Então, exemplos de fé nós vamos ter vários, né? Esse do centurião que nós vimos no vídeo passado, né? Dessa mulher cananeia, vindo de pessoas que não estavam dentro da igreja, né? Então, que nós sirvamos de exemplo para nós, né? Então, repensemos nossa vida e toda a hipocrisia que nós vivemos muitas vezes, tendo tudo nas mãos, tendo a verdadeira revelação nas mãos e nós não fazemos proveito, né? E dos versos 38 a 39, nós vamos ter a segunda multiplicação dos pães. O povo reunido, sem ter como se alimentar, e os discípulos, como é que a gente vai fazer para alimentar, né? E aí é a segunda multiplicação, ou seja, teve uma primeira, e mesmo assim aqueles discípulos estavam descrentes, sem saber como fazer, né? Muita pouca fé, muita pouca confiança que nós temos em Deus. Ele prova para a gente quantas vezes nós esquecemos nas suas obras. E naquele momento, Jesus faz a segunda multiplicação dos pães. Vejam do verso 32 a 39, tá bom? A diferença: no primeiro, alimentou cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. No segundo, alimentou cerca de 4.000, além de mulheres e crianças. No primeiro, ele pegou 5 pães e 2 peixes. Aqui ele pegou, que dá 7, né? 5 mais 2, 7, o número da perfeição. Aqui ele pegou 7 peixes, o número da perfeição. Também tinha 7 pães. Também tinha alguns peixinhos, mas não relataram a quantidade. Aqui em Mateus 15, mais 7 pães, o número da perfeição. Na primeira multiplicação sobrou, né? Todos comeram e ainda sobrou 12 cestos. 12. O número do povo de Deus, o número dos discípulos, o número da igreja, da totalidade da igreja. Daria para alimentar todo o povo de Deus novamente. E aqui sobrou 7 pães, o número da perfeição novamente, né? Essa multiplicação dos pães reforça que Jesus é o pão da vida, que devemos alimentar desse pão, da sua palavra, do seu corpo, do seu sangue, da sua palavra, participar da Santa Ceia, do entendimento católico, da Eucaristia, que é ainda mais superior a isso, né? Então, assim, temos que nutrir essa fé, a palavra bate em cima disso. E dos versos 30, finalizando, né? Dos versos finais, do verso 30 e 31, fala assim: então multidões dirigiam-se até ele, levando consigo mancos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes, e os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou.
Então, muitos milagres que nós não podemos relatar. Um abraço, pessoal. É isso. Tudo de bom.